esse contrato fosse assinado. A vacina havia sido oferecida por $3,50 e ele haveria pedido R$ 1 a mais por dose da vacina. Depois conta aqui o entrevistado que o negócio não andou, que ele ficou surpreso, inadmissível, que coisa asquerosa. Voltou ao Ministério da Saúde e aí viu a história esfriar. Também fala num segundo encontro que teria tido com Roberto Dias e esse com a presença do deputado Ricardo Barros. Tem muita coisa para ser explicada aqui e é provável que ele seja já convocado agora pela CPI. Sexta-feira é o dia do depoimento. Uma dúvida que é óbvia e que vai ter que ser respondida é como essa empresa teria acesso a 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, já que o laboratório deixa bem claro que não negocia com entes privados, só com governos federais, nem estaduais nem municipais. E segundo, por que o governo seguiu em frente, se isso aqui de fato aconteceu, nessa conversa, já que a AstraZeneca tem contrato com a Fiocruz. E olha, daqui 2 ou 3 meses, a vacina vai ter produção 100% nacional. Qual é a lógica disso tudo? Tem muita coisa ainda para ser esclarecida, mas eu queria citar de novo a mesma frase que a gente usou aqui no Jornal Gente de Segunda, que o Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Band, usou no comentário dele sobre outro assunto político, mas que vale para todos, não é? Que em política é como nuvem. Você olha uma vez, está de um jeito, e olha de novo, já está de outro. Elas vão passando e vão mudando muito rapidamente. E esse aqui é um momento em que o noticiário está correndo e mudando muito rapidamente. Cláudio Humberto, direto de Brasília, com mais informações sobre esse caso e a visão de quem está lá pertinho do poder no Planalto Central. Muito bom dia para você, seja bem-vindo, Cláudio. Bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Sabino, Marco Antônio Sabino, muito bom dia, na demissão desse camarada, Roberto Ferreira Dias, do cargo de diretor de logística do Ministério da Saúde. Eu quero trazer mais informações sobre esse caso e sobre esse sujeito. Ele é do tipo fio desencapado. Sabe fio desencapado? É exatamente o que define a presença desse cidadão, o Roberto Dias, no Ministério da Saúde. Ele foi nomeado no início do governo por indicação de um ex-deputado federal muito conhecido aqui em Brasília e no Brasil todo, chamado Abelardo Lupion. É uma figura notória, envolvida inclusive em muitos casos aí, igualmente famosos. Mas ele é do Democratas, né? O mesmo partido do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E ele é grande amigo, velho amigo de Mandetta. O ex-ministro Mandetta convidou o próprio Lupion para assumir um cargo que é superior, hierárquico ao do diretor de logística, que era uma secretaria, né? Uma secretaria importante lá no Ministério da Saúde. Só que chamava-se Secretaria de Ciência, chama-se, né? Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O ex-deputado Lupion é do tipo que prefere atuar, digamos assim, discretamente, e por isso acabou recusando, mas fez a indicação do Roberto Ferreira Dias para um cargo no Ministério, para esse cargo, né? Mas o ministro Mandetta, na ocasião, avaliou que era caso de colocá-lo na direção de logística do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o nome dele circula em Brasília como alguém fazedor de negócios, né? Ou que pelo menos estava ali, mantinha um controle total sobre o setor de compras do Ministério da Saúde e inclusive vetando fornecedores, vetando empresas, criando empresas da sua preferência, coisas absolutamente ilegais, mas amparadas naqueles decretos de estado de emergência que são decretados em todos os níveis e foram decretados também não só nos estados e municípios, mas também, sobretudo, no governo federal. Desses decretos de estado de emergência ou estado de calamidade, muita gente diz, mas como assim calamidade? Né? Não é exagerado? Há sempre essa discussão. Exatamente, esse decreto é publicado para liberar o gestor público de obrigações como
aqueles procedimentos burocráticos de licitação pública, de concorrência, de pregão eletrônico, etc. A compra emergencial é feita diretamente ao fornecedor. E aí quem é responsável, quem é ladrão, né, corrupto e responsável pelo setor de compras das repartições públicas é essa gente aí, deita e rola, o que explica dezenas de operações da Polícia Federal durante a pandemia, exatamente para apurar a corrupção na compra de materiais de combate à Covid-19. Esse cidadão, o que é difícil explicar para o governo é a permanência dele no cargo, né? Porque ele foi indicado pelo Lupion, tudo bem, é gente do Lupion, lá do Democratas do Paraná, mas o Mandetta foi demitido. E aí entra o Pazuello e mantém esse sujeito. Aí cai o Pazuello e assume Marcelo Queiroga, que mantém esse sujeito no cargo, né? A explicação para isso, eu acho que é um personagem que vai acabar sendo chamuscado nessa história, é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Onyx Lorenzoni, também é grande amigo de Abelardo Lupion. É muito provável que o Roberto Dias, que é um sujeito articulado, tenha também conseguido se aproximar e obter ali o apoio do atual líder do governo na Câmara. Isso não seria surpresa, até porque o deputado Ricardo Barros também é do Paraná. Essa turma do Paraná é fogo. Enfim, pode ser que o Roberto Dias tenha ali se aproximado dele. O fato é que já em agosto do ano passado, esse camarada assinou um contrato de 133 milhões de reais do Ministério da Saúde com a empresa chamada Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Limitada. E isso aí era um contrato para a compra de 10 milhões de kits de materiais utilizados em testes de Covid-19. Mas era um contrato muito suspeito, muito carregado de suspeitas, e com isso o contrato chegou a ser suspenso, foi suspenso pelo governo, mas foi a coisa mais escandalosa, assim, mais visível, porque assim, essas compras de número, né, de valores mais significativos chamam a atenção. Mas você imagina as dezenas de compras de valores mais baixos, né? É muito dinheiro, mas para um ministério como o da Saúde, que é um dos maiores orçamentos da União, compras de 10, 20 milhões de reais meio que passam despercebidas. E esse cara reinou absoluto. Eu acho que mais do que, ou tanto quanto o deputado Ricardo Barros, que é citado aqui e acolá, eu tenho a certeza de que não só o próprio Roberto Dias tem que explicar, tem muito a explicar sobre as suas atividades, como também aquele que o indicou, que se empenhou muito para mantê-lo. Não fosse assim, ele não teria sido mantido, porque afinal de contas, para que o Onyx Lorenzoni, por exemplo, tivesse feito gestões para manter o Roberto Dias no cargo esse tempo todo, isso foi a pedido do deputado Lupion, com toda certeza, e pode inclusive ter ganhado o apoio, e aí é preciso confirmar isso, do líder do governo, Ricardo Barros. Mas esse sujeito de quem o governo se livrou ontem era aquele autêntico fio desencapado sobre o qual falei no início do comentário. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes. A Thaís falou desse céu cheio de nuvens que muda o tempo inteiro, fazendo uma referência de novo àquela imagem que nós usamos segunda-feira, baseada aí no comentário do nosso diretor de jornalismo, Fernando Mitre. Eu vou usar uma imagem parecida, novamente, dizendo que tem uma coisa que não muda nunca nesse céu. E ela não é iluminada, pelo contrário. É o poder que o Centrão tem nesse país já faz algum tempo. Não é agora, não. O governo Fernando Henrique foi dependente do Centrão, o governo Lula foi dependente do Centrão, o governo Dilma, o governo Temer, todos dependentes desse grupo político do Congresso Nacional. O que é o Centrão? O Centrão é uma geleia política. Uma geleia política, como diria minha filha quando tinha 5 anos, é uma meleca. Uma meleca que se passa no pão. E que fome que eles têm, viu? Que fome. E se as ruas morderem, gritarem, esse Centrão geme e pede mais. Se conseguirem,
o presidente Jair Bolsonaro ganha mais tempo, ganha um fôlego, mas nunca se livra desse grupo, como nenhum presidente se livrou, por causa da chantagem que é feita. Cargos, emendas, apoio, etc, etc, etc e tal. Aliás, etc e tal, esse etc e tal, eu também não vou falar exatamente o que é. Eu usaria uma outra frase, a frase de um colega que a gente já perdeu, Ricardo Boechat, aqui na Bandeirantes, que diria o seguinte: para explicar o que é esse etc e tal, a gente teria que tirar as crianças da sala. A verdade é que essa história não é uma história para criança, não. Ela é complexa, seja na construção de qualquer coisa que está acontecendo em Brasília, seja na construção de um golpe da oposição, parece pouco provável, seja na construção de um roubo. Enquanto isso, nós assistimos e, por favor, não tirem as mãos do bolso, porque o alvo está lá, é o nosso bolso. Seja lá quem estiver envolvido, o alvo é o nosso bolso. E o melhor jeito de reagir e proteger o seu bolso é o voto. Agora, Sabino, a parte, o lado de lá também, não é? Você tem toda a razão quando indica o Centrão como esse foco político dos últimos 1000 governos no Brasil. Agora, ele também traz vantagem para quem fecha acordo. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, conseguiu aprovar a reeleição. Todos os presidentes usaram esse grupo. Lula conseguiu ter maioria no Congresso para navegar ali com tranquilidade e, por exemplo, para aprovar leis e medidas provisórias que eram encomendadas para beneficiar setores e empresas específicas de setores. Mas com base em quê, Thaís? Com base em chantagem, claro, em troca, em fisiologia, né? Esse que é o problema que a gente não se livra. Talvez com uma reforma política decente nós nos livraríamos disso? Não sei. Mas com certeza no voto, sim. Um voto consciente da população. Mas olha, deixa eu falar assim, que tem uma coisa que é como é que eu diria, aquilo que nós todos concordamos com isso que o Sabino colocou, é claro que sim, não há como discordar disso, mas a gente precisa também levar em conta que vivemos num país chamado Brasil, né? E precisamos levar em conta também a vida como ela é. A vida como ela é assim. Né? A vida como ela é assim. Composição política por meio de ocupação de cargos acontece em qualquer democracia do planeta. Né? A diferença está em que aqui no Brasil isso é usado pelos políticos para preencher esses cargos com pessoas que eles colocam lá para auferir vantagens. Vantagens, no mínimo vantagens políticas. Né? Muito ao contrário do que acontece. Nas democracias parlamentaristas, esses cargos, a maioria desses cargos já são ocupados por funcionários de carreira, quer dizer, não são passíveis de negociação. Mas há democracias, inclusive nos Estados Unidos, eu me lembro do acordão que foi feito na eleição do Obama com a Hillary Clinton. O grupo político dela, centenas de pessoas, ocuparam alguns dos cargos mais importantes do governo Clinton para ela ser colocada fora da disputa. Então, assim, é assim que acontece nas democracias. O Centrão cumpre esse papel, sem dúvida nenhuma, mas também cumpre o papel de assegurar uma certa estabilidade, uma certa governabilidade, né? O governo tem a certeza de que as suas propostas, os seus projetos, etc., têm grande chance, uma chance muito maior de serem aprovadas, de serem, enfim, passarem pelo Congresso Nacional, pelas duas casas. E isso, enfim, demanda, é claro, esse tipo de entendimento. Agora, aqui o atual governo, o governo Bolsonaro, e essa que é a surpresa, talvez seja o primeiro dos governos da pós-ditadura que consegue ser composto sem a influência, sem o toma lá da cá da ocupação de cargos de primeiro escalão, que sempre aconteceu no Brasil depois do fim da ditadura. O governo atual, você vai contar nos dedos o ministro que foi indicado pelo Centrão ou por qualquer outro grupo político. Por exemplo, o governo atual tem vários ministérios, vários cargos importantes controlados pelo DEM, pelo Democratas, que não é do Centrão e nem se comporta como partidariamente como integrante da base de apoio político do governo Bolsonaro. O Centrão hoje é muito mais orgânico
né, muito mais sólido, digamos assim, muito mais poderoso do que o foi, ganhava esse nome, mas era uma coisa meio folclórica dos tempos de Roberto Cardoso Alves, o Robertão, lá na época do governo FHC, do governo Sarney, etc. Hoje é uma coisa muito mais compacta. O Centrão hoje atende à voz de comando do seu principal líder, que é o presidente da Câmara. E o Centrão, se hoje dá estabilidade ao governo Bolsonaro, amanhã pode usar exatamente o mesmo Bolsonaro para aderir a uma campanha, a uma eventual candidatura, como é que eu diria, favorita do Lula. Não tenham dúvida que esse Centrão, que hoje apoia, que dá estabilidade ao Bolsonaro, pode também ser aquele que vai puxar o tapete dele antes que ele perceba. Antes que ele perceba, aliás, ele vai estar no chão, nocauteado pelo mesmo Centrão. O Centrão hoje tem um papel que foi desempenhado pelo MDB em vários governos, né? Mesma coisa. E a chantagem não enfim, eu diria que a chantagem é uma prática comum na política brasileira, infelizmente, mas não é privilégio do Centrão, né? O Centrão é tão desprovido de caráter sobre esse aspecto quanto qualquer outro partido político. Agora são 8h20, direto de Brasília também a repórter Natália Pazzi com a agenda da CPI nesta quarta-feira. Bom dia, Natália. Isso mesmo, Thaís. Bom dia para você, Sabino, Cláudio Beto, todo mundo que está nos acompanhando. Daqui a pouco, a partir ali das 9h30 da manhã, é a previsão, a CPI ouve o empresário Carlos Wizard e deve também votar o requerimento de convocação do deputado e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O Carlos Wizard já deveria ter prestado depoimento aqui à CPI, mas quando a primeira data foi marcada, a gente lembra, ele acabou não comparecendo, alegou que estava nos Estados Unidos acompanhando um familiar. Hoje, ele deverá ser questionado sobre a suposta existência daquele gabinete paralelo que teria orientado o presidente Jair Bolsonaro sobre assuntos relacionados à pandemia. Como eu disse também, hoje tem votação de requerimentos, pelo menos é a previsão, entre eles o do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, principalmente envolvendo essas últimas denúncias, envolvendo ali essas supostas irregularidades na contratação, na compra de vacinas contra a Covid-19. Isso porque para os membros do G7, ali, aquele grupo que está na linha de frente da CPI, principalmente de oposição, essa cúpula da CPI, eles acreditam que há sim indícios de que Ricardo Barros, estaria envolvido nessas possíveis irregularidades na compra de vacinas, mas a gente reforça que pelo menos até o momento o deputado vem negando, então, essas acusações. Lembrando também a agenda dessa semana, uma semana muito importante para a Comissão Parlamentar de Inquérito, previsão de que amanhã tenhamos o depoimento do representante da Precisa Medicamentos para falar sobre essa vacina Covaxin, que inclusive teve esse contrato aí suspenso ontem pelo Ministério da Saúde após uma recomendação da CGU. E também na sexta-feira, então, o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, ele afirmou que o representante daquela empresa que surgiu após uma denúncia da Folha de São Paulo ontem, também em relação a essas irregularidades na compra de vacinas, esse representante deverá sim ser ouvido. Essa denúncia da Folha, então, após essa denúncia da Folha de São Paulo envolvendo essa suposta irregularidade, essa suposta propina na compra de outra vacina, desta vez da AstraZeneca, a exoneração do diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, também foi publicada no Diário Oficial da União. Inclusive, tem requerimento para ouvir ele também, Thaís. Devemos ter esse requerimento também votado hoje. Muito obrigada, repórter Natália Pazzi, direto de Brasília. Thaís, vale dizer aí que hoje é quase um dia de folga da CPI, né? Porque esse depoimento do empresário Carlos Wizard, que ainda se referia àquela questão do tal gabinete paralelo, né? Ficou meio frio depois de todas essas denúncias que foram feitas. A não ser que a gente seja surpreendido, como a gente tem sido todos os dias, por algo novo na CPI. Mas por enquanto ficou frio. Eu queria saber só, e essa é uma informação que precisa surgir hoje, se a CPI vai convocar Ricardo Barros. Porque surge mais uma denúncia feita ontem à noite pela revista Cruzoé, falando de um tal lobista Silvio Assis, que seria supostamente ligado a Ricardo Barros, que teria feito, e veja só, mais uma denúncia dos irmãos Miranda, teria feito uma oferta milionária ao deputado Luiz Miranda, logo depois de ele ter denunciado a situação para o presidente Jair Bolsonaro,
A oferta teria sido feita num jantar entre os dois e não se falou em valores numa primeira conversa, se falou em valores numa segunda, e esse valor poderia chegar a $1 milhão, né? E que Ricardo Barros, numa segunda reunião com o deputado Miranda, teria participado pessoalmente. Enfim, há muito o que Ricardo Barros explicar também na CPI. Bom, só para lembrar, no fim de semana passado, quando surgiram as primeiras denúncias envolvendo o nome dele, o deputado Ricardo Barros divulgou uma nota se oferecendo para prestar depoimento na CPI. Então, assim, o requerimento decorre não só das denúncias, mas também dessa disponibilidade do deputado de prestar depoimento. Hoje, o deputado Luiz Miranda publicou no seu Twitter, ontem à noite, eu só fui ver hoje de manhã cedo, tem um post do deputado Luiz Miranda dizendo o seguinte, que a revista Crozoé é responsável por suas matérias e certamente arcará com o que escreve. Não quero ser usado para criar narrativas, diz o deputado Luiz Miranda, e volto a afirmar que todas as minhas conversas com o deputado Ricardo Barros foram republicanas e não vou me pronunciar sobre fatos que eu não posso provar. É exatamente isso que diz Luiz Miranda sobre a referência a ele, inclusive, né, ligando a essa confusão toda que foi objeto de matéria da revista Crozoé. 11 999 048756. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa aqui do Jornal. Gente, tem um ruidinho nessa linha, não tem não? Vocês estão ouvindo ou sou só eu? Espero que não atrapalhe. Vamos colocar o ouvinte aqui. Bom dia, Euro de São Paulo. De acordo com a mensagem do Sabino, talvez o nome adequado não seja um grupo, talvez seja uma organização. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Aqui é Giovanni de Aracaju, Sergipe. Acompanhando as sessões da CPI da Covid-19, chega-se à conclusão que Milor Fernandes estava certo quando disse que o Brasil é o único país do mundo onde o rato consegue botar a culpa no queijo. Bom dia, meus irmãos da Band e todos os ouvintes. Aqui quem vos fala é Roque, aqui de Parelheiros. Só para informar, amanheceu gelado aqui em Parelheiros, 4 graus. Tenham um bom dia para todos, que Deus abençoe a vida de vocês e um bom trabalho. Foco em você.